gente volta a falar da região de Petrópolis, agora 5h31, e por lá choveu na tarde de ontem mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro. A gente contou, né? Foram 6 horas de chuva que equivaleram a esse mês inteiro. Foram 259 milímetros em 6 horas. Para saber a previsão para os próximos dias, entender o que aconteceu, a gente conversa com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. Muito boa tarde, muito obrigada por conversar com a gente, seja bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, eu falava agora aqui sobre esse fenômeno sobre o qual a gente ouve falar quando essas chuvas chegam a algumas regiões do Brasil, que é essa zona de convergência do Atlântico Sul. Você pode nos ajudar a entender o que é isso, né? Que fenômeno é esse e por que ele agrava as chuvas? Então, vamos lá. A zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno totalmente comum durante os verões na América do Sul. E ela na verdade, assim, é uma grande área de nuvens de chuva que se forma, se estendendo sobre o Brasil, atingindo parte do norte, do centro-oeste, do sudeste do Brasil, às vezes um pedaço da região nordeste também. E isso faz com que você tenha, assim, alguns dias consecutivos com muita chuva, chuva volumosa, sabe, não é uma garoinha não, é aquela chuva pesada que cai durante vários dias consecutivos, né. Então, assim, é uma combinação da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera que faz com que, em determinados períodos, a gente tenha esse acúmulo de umidade e de formação de nuvens em cima de várias áreas do norte, do centro-oeste e do sudeste do Brasil. As ACAS, como a gente chama, é a abreviatura da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela ocorre praticamente todos os verões, com maior ou menor intensidade, mas nunca é no mesmo lugar. Nunca é exatamente em cima de BH, nunca é em cima da Bahia, às vezes está mais para o lado de São Paulo. Agora, se dá áreas como, por exemplo, Belo Horizonte ou a região serrana do Rio de Janeiro, assim, elas são atingidas quase todos os anos por algum episódio de zacas, né. Só que essas zacas, assim, elas podem ser mais ou menos fortes de um ano para outro. Eu me lembro que a gente conversava com meteorologistas, né, no final do ano passado, quando teve as chuvas na Bahia. E a senhora fique Isso. super à vontade para me corrigir se eu estiver equivocada, mas eu me lembro de uma fala que explicava que a zona de convergência tem relação do encontro desse corredor de umidade que vem da Amazônia com frentes frias e que normalmente ele não sobe tanto. Por isso, no Brasil, né, na linha do Brasil ali, por isso foi inesperado o efeito na Bahia que a gente teve no fim do ano passado. Porque, como a senhora disse, tem algumas regiões em que a gente já está acostumado, né, a ver essa chuva Isso, caindo. Gabriela. Boa, boa. Então, na verdade é o seguinte, imagina, uma faixa enorme de nebulosidade que corta o Brasil pelo interior. Digamos o seguinte, aquele monte de nuvens em cima do Amazonas, em cima do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas, Rio, e aí essa faixa de nuvens sobre o continente se junta com uma frente fria que fica lá no mar, né, em algum ponto da costa da região sudeste do Brasil. Na verdade, quando você tem um episódio, por exemplo, de zacas, é como essas engrenagens, essas circulações de vento, né, em vários níveis da atmosfera, ficassem meio paradas no mesmo lugar, junto com uma frente fria, que também fica meio parada. Então você você dá um break nessa engrenagem toda e tome chuva nas mesmas áreas durante vários dias consecutivos. Aí a atmosfera se movimenta e essa engrenagem se desfaz, e aí ela volta a se organizar, por exemplo, depois de algumas semanas, num outro ponto. Então, o que que nós tivemos? Na Bahia, né, nós tivemos a formação dessas convergências, dessas ACAS, pelo menos 3 vezes, né. Então, agora o que aconteceu? Esse ano, como a gente tem uma laninha, né, o Laninha é um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico, mas ele ajuda a mudar a circulação de ventos aqui em cima do Brasil. Então, lá no começo, lá em dezembro, né, o efeito desse Laninha foi de jogar, esse acúmulo de nuvens mais para cima do norte de Minas e para o sul da Bahia. Depois,
a circulação de ventos começou a mudar de novo, temperatura do Oceano Atlântico começou a mudar, e aí essa massa de nuvens começou a ficar mais centrada em cima de Minas, de Goiás, do Rio, do Espírito Santo. A gente teve a chuvarada depois no norte do Rio de Janeiro, né? E aí depois chegou um pouquinho mais para baixo, pegou inclusive o norte de São Paulo, pegou um pouco da Grande São Paulo. Lembra no começo de fevereiro, como a gente teve muita chuva? Então, esse ano, Gabriela, tem uma situação especial que assim, que nós estamos tendo uma quantidade maior de, de eventos de zona de convergência do Atlântico Sul do que normalmente a gente observa nos verões, tá? Então, por exemplo, quando você olha Petrópolis, essa não foi a primeira. Claro, essa chuva foi completamente excepcional, mas antes de chover tudo isso, já tinha chovido muito. Muita, É. em dezembro, em janeiro, em fevereiro, né, assim como o BH. Então, assim, você imagina jogar, um montão de água em cima de uma piscina que já está transbordando, tá. Foi isso que aconteceu, tá. Uhum. É essa a analogia, né. Então, assim, ali a gente tem uma combinação de vários fatores. Nem foi azar, foi uma frente fria que encontrou já muita umidade, muitas nuvens, aí já tinha um ar quente que ajuda a formar nuvens, né. Aí veio uma frente fria que injetou muita umidade, o solo já estava todo encharcado, e aí formou aquele acúmulo de nuvens pesadas exatamente sobre Petrópolis. O fato de ser a região serrana do Rio e de ser tão pertinho do mar, sabe, é um outro fator que ajuda, porque, assim, a umidade marítima chega com muita facilidade até a região serrana, especialmente Petrópolis. Petrópolis é sabidamente uma região extremamente úmida, né. Uhum. Uma tragédia, infelizmente. Sem dúvida. E a gente vinha falando de prevenção aqui, ou do que não foi feito para prevenção, né? Não só porque a Defesa Civil falou e diz que as pessoas deveriam ter, a cidade deveria ter sido esvaziada há 2 dias, quando foi dado o alerta, mas justamente pelo que a senhora falava, né? Que o solo já estava encharcado, então a gente já tinha sinais ali de risco. Agora, pergunto, o que a gente pode esperar para os próximos dias? Então, vamos lá. A situação da região serrana do Rio de Janeiro, e aí eu estou falando não só Petrópolis, né, mas o estado do Rio de forma geral, né, mas na região serrana especificamente, a situação é muito preocupante porque nós ainda teremos mais chuva nesses próximos dias, tá? Justamente agora, nesse final da semana, vai ter a organização de um novo episódio de zona de convergência. Então, é, espera-se que chova forte em alguns períodos, especialmente aí durante o fim de semana, mas na sexta-feira já aumenta bastante o risco de chuva forte mesmo. Não é, Gabriela, não se espera que caia de uma vez só esse volume de água que caiu em tão pouco tempo. Você falou em 259 milímetros em 6 horas. Na verdade, o CEMADEM registrou 210 em 3 horas. E a média de chuva é de 200 aproximadamente para Petrópolis. Então, a chuva de um mês caiu em 3 horas, né. Então, assim, não é essa a chuva que está sendo esperada para esses próximos dias, ou seja, 200 milímetros em 3 horas, mas eventos de chuva forte ainda poderão ocorrer. Então, assim, infelizmente, nós ainda vamos ver mais enchente, o risco de mais desmoronamentos, né. Então esse é um fim de semana, infelizmente, crítico ainda, e não só para Petrópolis, mas para outras áreas também da região serrana do Rio de Janeiro. E a Na gente. semana que vem, Gabriela, assim, assim, a partir de segunda-feira, essa instabilidade mais pesada começa a se desfazer. Então a gente já vai ter a não dá para descartar a chuva para semana que vem, não, mas aí a gente já vai ter períodos com sol e tal. Agora, infelizmente, especialmente sexta, sábado e domingo, muita preocupação com a chuva forte ainda sobre a região serrana do Rio. E a gente acaba de receber a informação que subiu para 71 o número de mortes por lá, mais mortes confirmadas,
Então, como eu dizia agora há pouco, a expectativa é de que esse número ainda suba, porque há pessoas desaparecidas nos escombros, mas não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas. Essa é uma questão ainda que as equipes de resgate ainda não conseguiram responder. Josélia, por fim, quero te perguntar se há preocupação também para outras regiões do Brasil, porque só nesse ano a gente já noticiou tragédias relacionadas à chuva em várias áreas do país. A gente falou de Bahia, você mesma citou, né? São Paulo, Grande São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais, aliás, a gente falava com a nossa reportagem agora há pouco, a situação ainda é crítica por lá, ainda tem regiões em calamidade. Há outras áreas que devem ser motivo de atenção? Então, Gabriela, para esse evento específico da zona de convergência do Atlântico Sul, infelizmente, a parte central dela, que vai receber mais chuva, vai ser justamente Minas Gerais, estados de Goiás, um pouco do Distrito Federal também, o Rio de Janeiro, né? Espírito Santo vai pegar um pouco também, mas eu diria o seguinte: esses estados, tá? Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então são as áreas, assim, que eu diria que a gente vai ter, uma maior preocupação. Não descartaria também alguma coisa que, tipo, Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, né, a Serra da Mantiqueira, o sul de Minas é uma região que está delicadíssima, porque já choveu demais naquele lugar lá, né. Assim, a gente ainda tem aí pelo litoral também alguns eventos, uns acúmulos de água, então essa faixa aí entre o sul de Minas, o Vale do Paraíba, litoral norte aqui em São Paulo, até a região de Vitória, né, vai pegar o Rio, vai pegar a Grande BH, que já está completamente encharcada. A Grande BH já está desmoronando, as cidades históricas já estão desmoronando, né. E agora, Gabriela, a gente tem não só preocupação, não é só muita chuva, é aquilo que eu falei, você vai jogar muita água em cima de lugares que já estão abarrotados de água, já não tem mais como o solo absorver. Então, não precisa nem ser esse montão de chuva para dar problema. Agora você tem muito menos chuva e causa um desmoronamento. Os rios já estão com seu nível muito acima do normal. Então, para você ter um transbordamento agora, é fácil, né. No caso da região de Petrópolis, por exemplo, tem um dado hidrológico aí, é que, assim, é a natureza dos rios, eles enchem muito rapidamente, né. Então, assim, enche fácil. A população de Petrópolis sabe disso, enche fácil, né. Então, assim, é muito fácil você ter um transbordamento ali do Quitandinha, por exemplo, é bem fácil, né, por causa da natureza do rio. Mas, de qualquer forma, vai ser um fim de semana, assim, onde vocês podem ter certeza, a equipe toda de meteorologistas da Climatempo, absolutamente atenta aí, assim, porque vamos ter muito trabalho, infelizmente, vai dar trabalho ainda esse fim de semana. Josélia, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por trazer informações aqui para a gente, nos ajudar a entender toda essa chuva e até uma próxima, tenho certeza que a gente volta a conversar. Até uma próxima, Gabriela, foi um prazer. Obrigada. Bom, e a gente vai conversar agora com o professor